TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. E a Prefeitura realiza a convocação de beneficiários para o recadastramento do aluguel social em Petrópolis. Executivo divulga imagens de reforma do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio. Movimento Petrópolis 2030 cobra a antecipação da nova subida da BR-040. Ensino de música passa a ser obrigatório na rede pública de Petrópolis e o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho do Alcoólicos Anônimos. Olá, boa tarde para você que nos assiste neste momento. Começamos agora o Correio Petropolitano Debate. Deste dia, vamos ver agora dia 10 de junho. E olha só, gente, nós começamos a nossa edição com um aviso muito importante. A Prefeitura de Petrópolis está reforçando a convocação de beneficiários do aluguel social para fazer o recadastramento. O procedimento é anual e está na segunda etapa neste ano, mas essa etapa segue até quinta-feira, mas até o dia 5 de junho, apenas 25% das pessoas compareceram. O trabalho continua até a próxima quarta-feira, dia 11 de junho. Quem perdeu a data deve procurar o setor de aluguel social, que fica na rua Dom Pedro I, número 199, no centro. Nesta etapa, 488 pessoas foram chamadas para fazer o recadastramento. Até terça, 291 pessoas deixaram de comparecer. Só 125 levaram os documentos necessários. São pessoas que recebem até R$1.000, valor pago pelo município. Além delas, outras 57 pessoas deixaram de fazer o recadastramento na primeira etapa, voltada para quem recebe benefício de R$550 pago pelo município. O recadastramento ocorre em 2 horários por dia. Pela manhã, entre 9 da manhã e meio-dia, e na parte da tarde, de 1 da tarde às 4 da tarde. Em cada período, 8 beneficiários serão atendidos. Quem está agendado até o dia 11 deve seguir a data de convocação no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, carteira de trabalho e ou comprovante de renda originais de todos os membros da família que residem na casa, comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou membro da família, cópia ou original, e contrato de locação com firma reconhecida, cópia e original, junto à cópia de RG, CPF e dados bancários do proprietário do imóvel. É preciso que o beneficiário esteja com o cadastro único atualizado para fazer o recadastramento. Em caso de dúvidas, o beneficiário pode entrar em contato com o setor de aluguel social pelo telefone DDD 24 2291 1927. E a Prefeitura de Petrópolis decidiu ampliar na segunda-feira o atendimento de 5 unidades básicas de saúde para acolher pacientes adultos com sintomas de gripe. Os pacientes mais graves serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento do Centro Cascatinha e Itaipava. As unidades básicas de saúde do Quitandinha, Retiro, Alto Independência, Itaipava e Araras vão ter os horários de funcionamento estendidos e, em dias específicos, vão funcionar até 8 horas da noite para atender pacientes adultos com sintomas de gripe. Essa medida foi necessária devido ao aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves. Até o momento, já foram registrados 190 casos que precisaram de internações aqui na cidade. O número é mais que o dobro quando comparado com o mesmo período do ano anterior, quando 89 pessoas precisaram de internações. Os pacientes mais graves serão encaminhados para as unidades de pronto atendimento do Centro, Cascatinha e Itaipava. As unidades básicas de saúde serão um suporte para acolher apenas pacientes com sintomas leves de gripe. O atendimento pediátrico será oferecido na unidade de Araras na terça-feira pela manhã e nas unidades de pronto atendimento. A lista das UBSs e os dias com os horários estendidos você encontra em nosso site, correiopetropolitano.com.br. E ainda neste assunto das doenças respiratórias, vamos acompanhar agora o Boletim Infogripe, referente à última semana epidemiológica. Nesse boletim Infogripe, a gente continua observando o aumento das hospitalizações
por síndrome respiratória aguda grave nas crianças pequenas, associado ao vírus sincicial respiratório, isso na maior parte do país, mas em alguns estados das regiões Centro-Sul, Norte, além do Ceará, a gente já tem observado um sinal de interrupção desse crescimento. A gente também continua observando um aumento das hospitalizações nos idosos e na população de jovens e adultos por influenza A, principalmente na região Centro-Sul, mas também em alguns estados das regiões Norte e Nordeste. Porém, a gente também tem observado aí uma interrupção desse crescimento em alguns estados, como no Ceará, Pará e Tocantins, e até mesmo início de queda dessas hospitalizações no Mato Grosso do Sul. Embora a gente já comece a observar uma desaceleração do crescimento dos casos de SRAG por VSR e influenza em alguns estados do país, a incidência desses casos ainda permanece elevada nessas regiões. Por isso que a gente continua chamando atenção em relação à importância da vacinação contra o vírus da influenza. Então é muito importante que todas as pessoas, especialmente dos grupos de risco, como idosos, crianças, pessoas com comorbidade e grávidas, que estejam em dia com a vacinação contra o vírus. E a gente também pede aí para que todos usem máscaras em locais fechados e com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. E em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, a gente pede para que as pessoas evitem ter contato mais próximo, né, com outras pessoas e que mantenham aí uma etiqueta respiratória. E a reforma do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio está sendo realizada pela Prefeitura aqui em Petrópolis. E nós vamos acompanhar agora algumas imagens dessa obra. A reforma do liceu está a todo vapor. Tem obra para todos os lados. Nas salas, banheiros, no refeitório, que vai ficar maior. A cozinha também é novinha. A escola vai ganhar acessibilidade, com elevador e rampa. Cada cantinho tem um serviço sendo feito: instalação de portas e janelas, concretagem do piso, parte elétrica e até um novo sistema de proteção contra raios. É um novo liceu que está sendo feito para a nossa população. E ainda falando em obras, mas trocando drasticamente a área, o movimento Petrópolis 2030 está reivindicando a antecipação da entrega da nova pista de subida da serra, hoje prevista para 2029. As reivindicações foram feitas por meio de um ofício encaminhado para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e ao consórcio que venceu ao leilão da BR-040. O movimento Petrópolis 2030, que reúne representantes da sociedade civil e do setor produtivo local, divulgou que enviou um ofício à empresa vencedora do leilão da BR-040 e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para reivindicar a finalização das obras da nova subida da serra. De acordo com o movimento, a atual pista da serra é obsoleta, insegura e não comporta o volume do tráfego de veículos atual. Quem utiliza a rodovia afirma que a prioridade deve ser a manutenção das pistas. Assim, tem alguns trechos que estão ok. Ontem mesmo eu subi, alguns trechos estão ok, só que alguns ainda estão bem precários. Eu acho que aquilo lá está muito ruim, já podia estar feito bem adiantado, né? Iniciada em 2013 e interrompida 3 anos depois, a nova subida da serra tem hoje apenas 25% das obras concluídas. E mesmo assim, os motoristas continuam pagando tarifas de pedágio que embutem o custo do projeto inacabado. O documento também destaca que, segundo o estudo feito pela Firjan, o trecho da serra da BR-040 gera prejuízo anual de 100 milhões ao estado do Rio de Janeiro, apenas com acidentes, engarrafamentos, interrupções e custos operacionais. E a estimativa é que mais de 3.500 novos acidentes ocorram até 2031, caso nada seja feito. Além disso, a situação das vias afeta diretamente o comércio local, já que a rodovia é a principal via de acesso para os mais de 2 milhões de turistas que visitam a cidade por ano, além de ser essencial para a rotina de mais de 10 mil petropolitanos e 277 indústrias locais. Se não tiver uma estrada boa, não tem por que as pessoas virem para a cidade que está ruim, né? Afeta tudo, inclusive para a gente que desce e sobe, destrói nosso carro.
O ofício também solicita que seja divulgado um plano de execução transparente, com metas claras e que seja aberto um canal de diálogo permanente com as entidades locais, para que seja possível acompanhar o andamento das obras e o impacto da nova política de pedágio. E seguindo na área de trânsito, a aferição obrigatória dos taxímetros já começou em Petrópolis. A ação é promovida pela Prefeitura e pelo IPEM-RJ e acontece até o dia 2 de julho, sempre de segunda a sexta, das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, onde? Na feirinha de Itaipava, que é no quilômetro 63 da BR-040, que a gente estava até falando sobre agora. Essa aferição é obrigatória e necessária para a vistoria anual da CPTrans e a emissão do alvará. Ao todo, 541 taxistas estão convocados para esta etapa. Para fazer a aferição, o agendamento deve ser feito online em ipem.rj.gov.br ou por serviços.rbmlq.gov.br/agendamento. A guia de recolhimento da União, a GRU, deve ser emitida no site do IPEM com atenção à documentação exigida. A vistoria anual da CPTrans também continua na sede da companhia, na Rua Alberto Torres, número 115, aqui no centro de Petrópolis, das 8h30 da manhã até as 4h30 da tarde. Os prazos variam conforme o final da placa, e mais detalhes podem ser encontrados no site da Prefeitura de Petrópolis, em petropolis.rj.gov.br. E antes de nós terminarmos o nosso primeiro bloco, vamos agora ao Correio Político. E foi promulgada a Lei Municipal número 9.029, de autoria da vereadora Júlia Casamasso, que torna o ensino de música conteúdo obrigatório do componente curricular Artes em todas as etapas da educação básica da rede pública de Petrópolis. A nova legislação garante que, da educação infantil ao ensino fundamental, cada estudante tem acesso semanal à musicalização, inclusive em atividades extra-classe voltadas para o desenvolvimento de habilidades musicais. Entre as práticas previstas estão o canto coletivo, o uso de métodos lúdicos para crianças de até 6 anos de idade e a valorização de manifestações populares folclóricas e da diversidade cultural local. Segundo o texto, a música deverá ser planejada, acompanhada e avaliada continuamente, assim como qualquer disciplina escolar. Estudos comprovam que a educação musical estimula raciocínio, memória e resolução de problemas, ao mesmo tempo em que promove disciplina, paciência e cooperação em meio de bandas, corais e outras formações coletivas. Ao envolver múltiplas áreas do cérebro, a prática musical favorece um desenvolvimento cognitivo abrangente e oferece também benefícios terapêuticos, reduzindo o estresse e reforçando a sensação de pertencimento. E, gente, esse foi o nosso Correio Político de hoje. E como eu já tinha adiantado para vocês, com o fim do Correio Político também acaba o nosso primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate, mas fique por aqui porque o nosso programa só está começando. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano Debate está de volta e, como vocês sabem, a gente começa o nosso segundo bloco com a previsão do tempo. Mas antes disso, a gente tem que acompanhar a matéria de um aviso, para avisar que Petrópolis vai seguir registrando temperaturas mais baixas ao longo desta semana. Há também a possibilidade de mais chuva. São esperadas temperaturas mínimas entre 7 e 10 graus até a próxima sexta-feira. No domingo, os petropolitanos tiveram que tirar o guarda-chuva do armário. E o fim de semana frio e chuvoso deve se repetir ao longo de toda a semana. Nesta terça-feira, por exemplo, o dia deve amanhecer nublado com períodos de sol e à noite há previsão de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mínima provável é de apenas 10 graus e máxima prevista pode chegar a 22 graus. No decorrer da semana, a tendência é que a gente tenha o avanço de uma massa de ar frio de uma maneira indireta. O centro dela não está continental, ele está mais ao leste, né, do sul do continente, e depois ele sai oceânico. Isso vai favorecer para um transporte de umidade para o interior do continente. A meteorologista aponta que ao longo da semana as temperaturas vão cair ainda mais. Petrópolis, por exemplo, é que terça-feira as temperaturas variam entre 15 e 18 graus, na quarta entre 13 e 17 graus, na quinta entre 11 e 15 graus, e sexta-feira caindo bastante a temperatura mínima, aí sim o friozinho, 8 a 17 graus. Sandra, que é aposentada, gosta do frio e do clima petropolitano nesta época do ano. Por isso, ela espera que as baixas temperaturas se mantenham. Que seja cada dia mais frio, que eu amo. Sou petropolitana nata, adoro frio. Já o Ademir afirma que prefere os dias mais quentes. O frio de Petrópolis, porque ele é úmido. Por ele ser úmido, ele traz problemas de saúde. Então é uma das razões que eu também não gosto do frio. Com a mudança no tempo, é comum que as pessoas fiquem gripadas ou resfriadas. Por isso, no sábado, a Prefeitura de Petrópolis promoveu o dia D da vacinação. Ao todo, foram aplicadas 5.965 doses da vacina contra a influenza. Já estou vacinada contra a gripe, tem mais de um mês, eu acho. Muito importante. Olha, há muito tempo que eu não pego gripe. Todo ano, religiosamente, vou me vacinando. Prevenir é melhor do que remediar.
Sem dúvida nenhuma, prevenir é melhor do que remediar. Muito importante que todo mundo tome vacina. A gente já reforçou isso. A Prefeitura também está reforçando com campanhas de vacinação. E é muito importante que toda vacinação se imunize contra a gripe, contra a influenza A, que realmente está um negócio bem complicado aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. Mas olha, como eu já tinha dito, agora vocês já receberam o aviso e vamos agora à previsão do tempo. E olha, vocês acabaram de acompanhar essa matéria de aviso com o Gabriel Toledo. E ele mesmo já está aqui ao vivo com a gente e vai conversar um pouco sobre, é claro, a previsão para amanhã, a previsão para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta quarta-feira? O friozinho já chegou, mas olha só, quarta-feira em Nova Friburgo vai ter um dia parecido com o de hoje, mas as temperaturas caem um pouco. Para amanhã, estão previstas mínimas de 11 graus e máxima de 19 graus. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Em Teresópolis, o dia tem previsão de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Para a noite, há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 17 graus. Aqui em Petrópolis, as temperaturas também estão caindo. Nesta quarta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira também tem previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. E para finalizar, o de amanhã em Três Rios segue essa mesma tendência, com previsão de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e noite também com muitas nuvens. Os termômetros podem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus, ou seja, friozinho em todas as nossas cidades. É verdade, Toledo, a gente pode ver que tem frio esperado para todas as cidades da nossa região de cobertura, até lá no Centro-Sul. E uma outra questão, que é uma curiosidade só, uma curiosidade bobinha, é que Nova Friburgo a mínima é 11, Teresópolis 12, Petrópolis 13 e as duas cidades da região Centro-Sul, a mínima é 14. Então, forma uma escadinha ali, só faltou Três Rios ser 15. Mas, Gabriel, muito obrigado pelas suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo com bastante frio, que é importante que todo mundo saia bem encasacado de casa para as cidades da nossa região de cobertura. E a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 131 oportunidades de emprego entre os dias 9 e 13 de junho. Ao todo, são 39 oportunidades de primeiro emprego e que não exigem experiência, com vagas para açougueiro, ajudante de depósito, auxiliar de produção, entre muitas outras. Para conferir todas as 131 oportunidades, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br. E para se candidatar, os candidatos interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura que vocês já até conhecem, no link petropolis.rj.gov.br. E agora, trocando de assunto, o segundo encontro de integração com representantes do esporte, realizado no último sábado na Academia Locatelli, se consolidou como mais um passo estratégico para o fortalecimento do turismo esportivo em Petrópolis. A iniciativa é do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, e reuniu mais de 70 participantes, entre atletas, empresários, organizadores de evento, representantes de trade turístico e autoridades públicas. Vamos acompanhar. Petrópolis já se destaca em modalidades como mountain bike, corrida de rua, montanhismo, beach tênis, jiu-jitsu, squash, capoeira, golfe, vôlei e natação. E durante o segundo encontro de integração com representantes do esporte, foram discutidas propostas para ampliar o calendário esportivo da cidade, promover capacitações e estreitar os laços entre quem pratica esporte e quem movimenta o setor de hospedagem, gastronomia e serviços. Mostrar a capacidade que nós temos na cidade de fomentar o turismo esportivo, ou também tem um outro segmento, que é o nosso
turismo corporativo, enfim, tem vários espaços. Muitas pessoas que estão aqui ou na cidade não conhecem esse potencial. O prefeito Ingo Ramos esteve no evento e enfatizou a importância do turismo para Petrópolis. E o turismo é um grande ativo da nossa cidade. Turismo e tecnologia são duas áreas que a gente precisa investir muito, que a gente pode ter retorno no nosso município, a gente pode crescer e avançar ainda mais. A gente tem uma estrutura hoteleira maravilhosa, gastronomia, idem. Além disso, ele destacou a importância do esporte ser mencionado como referência do turismo na cidade. E eu sempre briguei muito para ter o esporte sendo mencionado no turismo. A gente fala do turismo histórico, turismo de negócios, falava do turismo cultural, mas a gente não falava do turismo esportivo alguns anos atrás. Quando a gente viu o esporte sendo pauta do convênio, realmente nos orgulha muito. Também participaram do evento o secretário de Esporte, Leandro Cronenberg, e o secretário de Turismo, Pablo Klim. Pablo, inclusive, disse que deseja implementar o centro de convenções na cidade. O centro de convenções é uma meta que a gente está percorrendo, que a gente está buscando e não vamos parar até a gente conseguir implantar esse centro de convenções em Petrópolis. A programação do evento contou com apresentações sobre oportunidades de negócios a partir da organização de competições, treinamentos e atividades multiesportivas. Além disso, deu sequência ao mapeamento de espaços que estão aptos a sediarem atividades esportivas. Os organizadores do segundo encontro de integração com representantes do esporte têm como objetivo transformar o evento em um fórum permanente de articulações entre os setores envolvidos para que o turismo esportivo se torne uma realidade sólida, com planejamento, investimentos e resultados para o município. E a Prefeitura de Petrópolis abriu mais uma etapa de cadastramento para a castração de cães e gatos. O prazo segue até sexta-feira, no dia 13. Nesta etapa, vão ser cadastrados animais de diversas regiões do município. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações. O cadastramento dos animais acontece em dias e locais específicos e os tutores precisam levar CPF, RG e comprovante de residência. As cirurgias de castração são gratuitas e vão ser realizadas no período de 12 a 17 de julho no Liceu Municipal Carlos Chagas, na Avenida Barão do Rio Branco. Nessa etapa vão ser cadastrados animais das regiões do Retiro, Atílio Marote, Quarteirão Brasileiro, Comunidade do Alemão, Neylor e Vicenzo Rivete. Os dias e os locais de cadastramento você encontra no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Gabriel Toledo, de volta aos estúdios. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E olha, em abril de 2025, os preços da indústria variaram menos 0,36% frente ao mês de março e ao terceiro mês seguido de queda. Nessa comparação, 8 das 24 atividades industriais tiveram diminuição de preços. Vamos acompanhar a análise do gerente da IPP, Alexandre Brandão. Em abril, os preços da indústria brasileira, medidos pelo IPP do IBGE, variaram menos 0,36% quando comparado aos de março, menos 0,93% quando comparados a dezembro de 2024 e, por fim, 7,27% em comparação a abril de 2024. No caso mensal, esse menos 0,36% é um resultado que vem negativo desde fevereiro, mas nesse mês, por exemplo, menos intenso do que havia sido em março, quando foi menos 0,60%. No acumulado no ano, ou seja, nessa variação de menos 0,93%, é o segundo resultado negativo. Em março havia sido de menos 0,57%. Por fim, o resultado anual ele vem no campo positivo há 12 meses. E 7,27% é o menor resultado desde novembro, quando havia sido 7,62%. No resultado mensal, 4 setores tiveram maior influência nele. São o refino de petróleo, as indústrias extrativas, alimentos e outros produtos químicos. Diferença em relação ao mês anterior. Os 2 meses estão no campo negativo, mas tem umas diferenças bastante expressivas.
A primeira delas é que alimentos, que foi a maior influência negativa em março, agora ela está no campo positivo. Esse menos 0,36%, 0,18 pontos percentuais são alimentos. E por outro lado, refino, que já estava com uma influência negativa no mês passado, agora intensificou essa influência negativa. Ela passou a ser a mais intensa, menos 0,35 pontos percentuais. Vale dizer que no caso de alimentos, carnes bovinas, que é o de maior peso no setor, saiu do campo negativo para positivo, o que explica em grande parte esse movimento. E no caso de refino, a maior intensidade da queda de preço em óleo diesel, que é o produto de maior peso nessa perspectiva. O resultado anual, neste mês, tem um setor, entre os 4 mais influentes, que tem uma contribuição negativa, que é indústrias extrativas. Os outros setores, alimentos, metalurgia e outros produtos químicos, fazem uma influência positiva. Vale dizer que refino estava entre esses 4 no mês passado e deixa de estar nesse mês. A gente observou que os preços têm caído, mas a influência dele ainda no resultado anual é positiva. Quando a gente olha as grandes categorias econômicas, bens intermediários é o único dessas grandes categorias que tem uma influência negativa. Menos 0,68 pontos percentuais nessa variação de menos 0,36%, comparação de abril com março. Ele é grandemente contestado, assim, contrabalançado pela variação positiva em bens de consumo e particularmente bens de consumo não duráveis. Então, em bens intermediários, dos 10 produtos de maior influência, que respondem por menos 1,10 pontos percentuais da variação de menos 1,23, apenas 2 têm influência positiva, ouro e óleo de soja. E aqueles que têm maior peso, que a variação vai ter maior influência, são óleo diesel e óleo bruto de petróleo. Já no caso de bens de consumo não duráveis, café e as carnes, principalmente as carnes, são aqueles que têm maior influência naquele resultado positivo. Os 10 produtos influenciam 0,95 pontos percentuais na variação de 0,95%. Ou seja, os outros 98 produtos têm uma influência nula. Gente, agora o Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um rápido intervalo, mas fica por aqui porque a gente vai receber um médico amigo do AA que vai conversar sobre os 90 anos dos Alcoólicos Anônimos. Fique por aqui porque logo logo estaremos de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano Debate está de volta e a gente já está aqui ao vivo com o Dr. Cândido Evangelista, que vai conversar um pouco com a gente sobre o grupo do Alcoólicos Anônimos. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, é Hugo, né? Isso mesmo. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou te pedir para você se apresentar para o nosso público, por favor. Ok. Então, meu nome é Cândido, né? Cândido Evangelista Fonseca Neto. Eu sou médico clínico e com formação em medicina de família, né? E atuei como médico de família por muitos anos e na clínica médica, em urgências também. E eu acho que uma das razões, Hugo, de eu estar aqui é que eu tive um contato assim bastante cedo com esta entidade, essa irmandade, né, o AA, e logo percebi a importância desse trabalho, pela grande incidência e prevalência da doença alcoolismo na nossa população. Né? Perfeito, doutor. E o tema hoje do Correio Petropolitano Debate é esse, porque hoje o Grupo Alcoólicos Anônimos faz 90 anos de existência. É realmente uma data muito considerável. Falta só 10 aninhos para ser realmente uma irmandade, um grupo centenário. Exatamente. E doutor, para a gente começar, você pode explicar o que é o Alcoólicos Anônimos? Posso. Como você bem já colocou, então hoje, 10 de junho, faz 90 anos exatamente. Foi em junho de 1935 que 2 pessoas, né, nos Estados Unidos, começaram a pensar, elaborar e criar isso aí.
né? Então hoje, só para você ter uma ideia, nós temos, quer dizer, iniciou nos Estados Unidos, hoje mesmo nos Estados Unidos a gente tem mais de 120 mil grupos, com mais de 2 milhões de membros em mais de 180 países. Não é? No Brasil, só um dado histórico mais geral também, esse trabalho chegou em 1947, setembro de 47, né? E chegou exatamente na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas hoje ele está presente em todos os estados da federação, inclusive no Distrito Federal. No Rio de Janeiro nós temos hoje 400 grupos, com 1.430 reuniões semanais entre presencial e online. E em Petrópolis temos 25 reuniões mensais por todos os grupos aqui. Isso é um pouco do início do trabalho, um histórico assim, né? Falando o que é a AA, né? Que é para as pessoas entenderem. Então a AA não é uma instituição, não é uma organização, eles chamam, como bem coloca, eles são bem livres. É uma irmandade, né? Onde o único objetivo para participar do grupo é o desejo de parar de beber, tá certo? Então o programa do AA, eu acho que ao longo da conversa a gente vai explicando aos poucos, é um programa muito interessante, com uma literatura vastíssima, né, que ele baseia-se nos 12 passos. Então, como eu te falei, o único objetivo, né, é o desejo de parar de beber e de ajudar outras pessoas a buscarem, a conquistar a sobriedade. Para participar do grupo não tem taxa, mensalidade, nada. Não existe uma distinção por gênero, raça, religião, enfim, condição social. Então eu vejo na prática do AA, do dia a dia, pessoas de todos os tipos, né? E é um método muito interessante, porque o que eu digo assim, né, a gente vai ver que o impacto eu posso continuar falando, né? Pode sim, até eu justamente perguntar qual o impacto na nossa sociedade desse grupo. Exatamente. Então, porque assim, como a doença alcoolismo é uma doença muito prevalente, né, o que a gente observa? Inclusive, a gente tem posição de psicoterapeutas, de psiquiatras que observaram que o trabalho, às vezes, psicoterapêutico não teve tanto sucesso como o trabalho de AA. Porque o que eu coloco, que eu comecei a perceber, até como médico clínico, estudando, debruçando um pouco sobre a doença e o comportamento do indivíduo, das pessoas, né? Então, como diz um médico psiquiatra que é especializado em dependência química, em 10 pessoas, se todos os 10, 2 nunca vão beber, né? Uns 4, 6 pode beber ocasionalmente e bebem tranquilo, não tem assim comportamento diferente nenhum, não afeta seu comportamento, a sua psique. 2 dessas pessoas vão ter o contato com a substância e vão desenvolver um comportamento anormal. De quê? O que caracteriza a doença alcoolismo? Primeiro, como diz o Dr. Drauzio Varela, tem uma palavrinha que é chave, é a perda de controle. Quando você quer diminuir a bebida ou quer parar de beber, né, e tem dificuldade, não consegue, e você observou que você bebia uma quantidade e foi aumentando a quantidade, o que a gente chama de tolerância, você está diante da doença alcoolismo. Então você tem que tomar cuidado e pensar na possibilidade de procurar ajuda, né? Então acho que basicamente é isso, é a perda do controle, né? A tolerância, e caso você em algum momento tende a parar, você desenvolve o que a gente chama de síndrome de abstinência. É a síndrome de abstinência, uma síndrome tão falada. Exatamente. Muita gente não sabe nem que é uma síndrome, só fala, isso é abstinência. Exatamente. Pode explicar um pouco o que é? Sim. Então, assim, por algum motivo, por exemplo, aquele bebedor diário, né, se ele desenvolveu algum problema gástrico, né? Teve uma gastrite, está com enjoo, está com gastroenterite, ele tem que parar, ele vê que ele começa, quando ele diminui a quantidade de bebida, ele já modifica
é o estado de ansiedade, ele fica mais ansioso. Num quadro mais avançado, o que a pessoa pode ter? Aquele tremor pela manhã, né? A sensação de que está faltando alguma coisa, a visão um pouco diferente, um pouco nervoso, um pouco irritado. Tanto é que essas pessoas que eles dizem assim, eu vou tomar uma que eu logo melhoro, pai. Então isso é uma síndrome de abstinência, né? Podendo chegar a uma fase mais grave, que a gente chama que é o delirium tremens, né? Que é um quadro mais final, mais avançado da doença alcoolismo, né? Acho que uma coisa é muito importante, e eu tenho um estudo e uma formação também da antroposofia, que é estudo, quer dizer, o que é a antroposofia? É a sofia do antropos, é o estudo da sabedoria do homem e do cosmos. Então é estudo, além da corporalidade física, então que prepara, capacita, né, o indivíduo, o profissional que tem esse conhecimento, de olhar o indivíduo além da sua corporalidade, na sua dimensão, que eu posso dizer, suprafísica, na sua dimensão anímica e espiritual. E eu fui compreender muito a prática do AA e o trabalho do AA e a importância, porque eu vi que a substância, né, é como leva dos comportamentos de alteração é a perda da consciência. Então, tanto é que a pessoa esquece, não é? Quando chega num grau de consumo do álcool, esquece as coisas, não se preocupa muito mais com as relações afetivas, com a sua profissão, com a profissão familiar. Então eu falo assim, é um efeito um pouco desencarnatório, sabe? Você diminui a tua consciência sobre a sua vida e as suas relações. E o que é o trabalho do AA, que eu acho super interessante? É o resgate dessa consciência. O resgate do ser, né? Exatamente, do ser. Então, uma da metodologia do trabalho do AA é a sala, que eles falam. Você tem que estar na sala, vendo, né, o seu companheiro e você reafirmando como que um mantra. Todo dia, evite o primeiro gole, né? E conta ali a sua história, as suas esperanças, as suas dificuldades, a sua superação. É uma troca muito importante. Então eu falo que realmente onde o ser humano está discutindo sobre coisas elevadas da sua vida num local tão simples, né? E com acesso totalmente garantido a todas as pessoas. Então o indivíduo vai falar da sua história de si, das suas dificuldades, dos seus avanços, e essa troca é fundamental, né? É verdade, doutor. E você está falando, como você mesmo destacou, essa questão da perda do si, do esquecimento, normalmente são em estágios mais avançados da doença do alcoolismo. E quais são os sinais, que você até citou, mas é só para a gente reforçar, como que a pessoa pode identificar que ela pode ter alguma tendência? Hoje fala-se em várias hipóteses, né? Fala inclusive na questão genética, mas na questão cultural, onde você viveu, se tem outras pessoas que também têm esse hábito de beber muito, né? Mas, assim, basicamente para você é o seguinte, normalmente quando se a gente combina um passeio, sei lá no Brejal, né? Então, umas pessoas naturalmente preocupam levar um livro, uma música, outra coisa. A pessoa que está com uma dependência de álcool, a primeira coisa que ele fala assim, esse local, como é que é lá? Tem uma venda perto? Vamos levar alguma coisa? Ele não imagina ir para um lugar, relaxar, sem não estar tomando uma quantidade de álcool, né? Por isso que a gente diz que assim, que é o ansiolítico e o analgésico mais barato e mais acessível que existe. Que analgésico, que anestésico é esse? É da dor anímica, né? Como eu te falei, assim, que várias pessoas vão experimentar a substância, mas apenas 2 vão desenvolver um comportamento de dependência, de tolerância e mais no final de abstinência. Então essas pessoas já têm essa predisposição. Então primeiro ele começa a ver o seguinte, que a todo dia, e numa situação que te causa uma emoção, tanto boa como ruim, você imagina imediatamente, deflagra esse efeito gatilho. Opa,
vou tomar uma. Que negócio, a pessoa vai falar, vou descontar na bebida, ou a pessoa, vou comemorar bebendo. São aqueles negócios, são algumas atividades que podem ser até inocentes, uma pessoa pode ir na ingenuidade e é, na verdade, uma tendência que já está no subconsciente dela. Exatamente. E já está fazendo a pessoa ir para esse caminho. Exatamente. Em uma das discussões últimas que nós tivemos no AA, aqui no grupo 28 de janeiro, que é aqui próximo mesmo, né? Então, eu estudei algumas coisas muito interessantes sobre a mente humana e a doença alcoolismo. Então, na verdade, o indivíduo que vai desenvolver a doença alcoolismo, ele já traz uma pré-condição, uma mente já um pouco, eu diria assim, um pouco transtornada, né? Ou uma ansiedade exagerada, uma timidez muito grande, né? Um vazio, como se diz um jargão meio da psicoterapia, da psicologia, né? Tem um buraco que não está legal. E ao fazer esse contato, é aquele encaixe perfeito da chave, a chave e a fechadura. Então, a sensação de prazer é tão grande. E o que o ser humano mais busca a todo momento na vida? Busca o prazer e negar a dor. Né? Busca aproximar e ter vivências de prazer e evitar a dor. Você faz isso uma vez, duas vezes, isso fica bom, fica legal, te relaxa, você se solta, e eu conversei, fiquei mais extrovertido. Você nem percebe isso. Isso está te dando uma sensação de prazer, de euforia, de relaxamento, e você faz 1, 2, 3, 4, 10, 15, 30, vira um hábito. Né? Vira um hábito. E aí é a questão. Aí você chegou naquela questão que eu falei do controle. Você perdeu o controle. Né? Então isso é um sintoma chave. Olha, eu não consigo chegar sexta-feira, ou então terminou o trabalho, tem que passar. Eu falo que hoje eu vou tomar 2, eu começo a tomar, eu tomo 3, 4. Então ele sentiu que ele está perdendo o jogo. Então a perda do controle, a tolerância, aumentou a quantidade. Né? Não é mais uma coisa normal ou uma situação de estresse que você saiu, eu vou caminhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, a mente está ocupada exatamente com essa substância, com esse ansiolítico, com esse analgésico, anestésico, como se queira falar. Né? Por isso que eu digo que assim é tão prevalente e traz hoje. Eu, na minha experiência clínica, via, por exemplo, famílias, pessoas, né, que tinha transtorno do sono, que a hipertensão arterial é muito mais difícil de controlar, ou a diabetes, ou qualquer sintoma de depressão, que é muito comum nessas famílias onde você tem o fator de risco, o álcool na família. Né? Você imagina se nós temos um amigo, um parente, que a gente sabe que ele bebe, você marcou um horário com ele, atrasou 15, 20, 30, e isso já começa na cabeça da gente desenvolver toda uma preocupação, por isso que também nós falamos que a doença alcoolismo é a doença de contágio. Né? Qual é o vetor do contágio que a gente faz assim? O que leva, o que contamina a pessoa que não bebe? É a relação. Aquele convívio, né? O convívio, você exatamente. Vai querendo ou não, você vai acompanhando o hábito da pessoa e quando você vê, você também está na mesma situação exatamente. Dela. Você vê o cara que já está perdendo a confiança no trabalho, já recebeu advertência, você fica... Então isso vai te gerando, né, todo um sintoma para aquele que convive. Por isso que no AA também tem um trabalho muito interessante que é o Al-Anon. O Al-Anon é o grupo dos familiares dos alcoólatras. Então, assim, o cara que bebe, como se diz lá, bem naturalmente, eles veem isso sem preconceito, né? O bebum tem que procurar o AA. E o esposo, o filho, a filha, o irmão tem que ir para o Al-Anon, que ele vai compreender muito a doença, o que é a doença, e vai ajudar muito. Inclusive, vai se proteger. Uma coisa muito interessante... O trabalho da prevenção, né? Exatamente. E uma coisa que você faz, que o Al-Anon te ensina, é fazer o desligamento emocional, sem abandonar. Manter o acolhimento, mas com desligamento. Isso não pode afetar a minha saúde, eu não posso deixar. E você só consegue fazer isso se você tem uma prática, uma vivência de Al-Anon.
Perfeito. Por isso que eu acho que é um trabalho assim fantástico, né? E os passos, a gente tinha, acho, mais tempo que precisaria para falar isso, né? Inclusive o nosso tempo já está acabando, doutor, mas a gente tem que realmente destacar que o trabalho do AA é essencial, muito importante. A gente vai até trazer mais matérias sobre esse aniversário do AA aqui na TV Correio da Manhã, porque realmente é um trabalho muito importante. Posso muito deixar digno. o endereço? Claro, para a pessoa que quiser procurar o AA, o doutor Cândido vai falar para você o endereço agora. Exatamente. Então, temos o telefone 24, que é de Petrópolis, 99943-1443. Então, 24 99943-1443 e o aplicativo AARJ. Tá certo? Uma das coisas que eu esqueci de frisar, que é muito importante, que é a questão do anonimato. Então, é um trabalho que eles fazem e mantendo o anonimato. Até destacar, inclusive a gente já está sem tempo, mas vou destacar isso, que no ano passado eu estive lá no AA, a gente fez uma matéria também sobre o outro aniversário e a gente preservou todo mundo. Quando a gente fez essa filmagem, estava todo mundo de costas, porque eles destacaram muito isso. É muito importante que a pessoa não vai ser exposta, a pessoa não vai ter o rosto revelado, nem a voz revelada, que é muito importante. A pessoa está lá para se ajudar, não para se expor em momento nenhum. Exatamente. Doutor, muito obrigado por ter vindo aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente podia conversar muito mais sobre esse tema que é muito importante, mas infelizmente o nosso tempo já acabou. Tá certo. Eu que agradeço, Hugo, e estou à disposição em outras oportunidades, porque eu acho um trabalho muito importante, inclusive para os profissionais de saúde, para aprenderem a lidar com isso. Perfeito, tá, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. E agora vou encerrar nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate, junto com a nossa entrevista. Até a próxima. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.